Estamos no ar com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Eu sou Pietro Medeiros, professor, advogado e membro da Abracrim, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. O Cidadania é um programa em parceria com a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, exibido na programação da TV Câmara, canal 23.2 da TV Cabo Mossoró, com retransmissões, além de ser veiculado integralmente no site www.novoeleitoral.com, um portal direcionado ao direito eleitoral e partidário. Acesse e saiba mais sobre o nosso conteúdo e sobre a TV Novo Eleitoral, que conta com diversos vídeos acerca de temas jurídicos. Você poderá se informar também no portal sobre o projeto de ensino à distância do Instituto, que conta com cursos sobre prestação de contas, processo legislativo e função fiscalizatória do vereador, inclusive cursos gratuitos como de Direito Constitucional. Aqui no Cidadania você tem um canal para discutir o direito de forma simples e descomplicada, sempre buscando informar, orientar e esclarecer ao mesmo tempo e formar cidadãos para atuarem na sociedade de forma honesta e consciente. Participe, contribua, pergunte, critique e reclame. Esse é o canal para esclarecer suas dúvidas. Vamos construir juntos este espaço que é de cidadania. Você pode interagir conosco por meio do WhatsApp 999059769, através também do nosso Facebook, Programa Cidadania, e do nosso Twitter, @cidadania_TVC, indicando o que achou do programa e sugerindo pontos de pauta para discussão. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante e polêmico: a audiência de custódia e sua aplicabilidade. E para tratar do tema, conosco iremos trazer o doutor Cristiano Ângelo, ele que é escritor e um estudioso da área jurídica, especialmente do direito penal e do direito processual penal. Esse é o programa Cidadania. Segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil já conta com mais de 800 mil presos. A nossa população carcerária é equivalente e até maior que várias cidades brasileiras. Estamos falando de presos provisórios e presos permanentes. Lembrando que aproximadamente 41,5% são presos provisórios. Segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, há um aumento significativo da população carcerária brasileira, da ordem de 8,3% ao ano. Existem algumas ações que já foram julgadas pelo STF, questionando a omissão do poder público em relação ao sistema penitenciário brasileiro. O STF, por sua vez, em várias situações, registrou que o sistema carcerário brasileiro viola de forma generalizada os direitos dos presos, mais precisamente a dignidade da pessoa humana e a integridade física e psíquica dos apenados. Destaca-se ainda que a violação de tais direitos produziria ainda mais violência para a própria sociedade. O STF argumenta ainda que tal cenário não seria culpa de apenas um só poder, e sim dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Em fevereiro de 2015, o CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo, lançou um projeto chamado Audiência de Custódia, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que a apresentação do preso seja feita ao juiz em uma audiência, onde serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública e do advogado do preso. Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob um aspecto da legalidade e da necessidade e da adequação da medida. Então, esse é o tema que iremos tratar hoje no programa Cidadania. No próximo bloco, iremos conversar bastante com o doutor Cristiano Ângelo, ele que é um estudioso da área
penal, da área criminal, escritor do livro Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Então, no próximo bloco, já iremos conversar com ele sobre o tema e esclarecer para a população o que seria a audiência de custódia. Cidadania, um programa para o cidadão e os seus direitos. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Sou feliz. Agora não vá embora, não vai embora. Vou morrer de saudade. Você trocaria toda a sua vida por apenas alguns minutos a menos no trânsito? Não acelere para chegar mais rápido no final da sua história. Seja um motociclista coerente e consciente. Detran RN, Governo do Estado. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos. Hoje, agora, vamos à entrevista com o Dr. Cristiano Ângelo, ele que lançou um livro, Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Ele é um estudioso da área criminal, processual penal, do direito penal, há mais de 10 anos, fazendo estudos na área e resolveu escrever o livro sobre audiência de custódia, né? Ele está aqui conosco, eu queria agradecer a sua presença, né? E já lançar aqui a primeira pergunta, né? O que seria audiência de custódia e o que te motivou a escrever sobre o tema? Doutor Pietro, a audiência de custódia nada mais é do que a apresentação no decorrer do flagrante delito, ou seja, após o flagrante delito, a apresentação imediata ou um prazo de 24 horas ao magistrado. E lá vai estar o magistrado, o promotor de justiça, um defensor público ou um defensor constituído pela parte. Na audiência de custódia, será analisado a legalidade ou a ilegalidade do flagrante delito. Nesse caso, existindo a possibilidade de, no transcorrer do flagrante, ter ocorrido uma ilegalidade, o magistrado ele vai conceder a liberdade por meio de um alvará de soltura. As pessoas acham que quando o magistrado solta ali
o preso, entre aspas, né, ele está encerrando o processo, né? Isso aí é algo que não é assim, né? Doutor Pietro, não. Isso aí, inclusive, tem que desmistificar a questão a população, ela tende o contrário, porque foi criado essa ideia em relação à audiência de custódia. De forma alguma, quando ocorre essa liberdade pelo magistrado na audiência de custódia, a parte, o flagranteado, ele vai responder o processo criminal. Isso não quer dizer que no decorrer, no transcurso do processo, o juiz responsável da vara criminal, daquela determinada vara criminal, vamos dizer no caso Mossoró, ou seja, a primeira, a segunda, a terceira criminal, enfim, o juiz daquela vara específica, no decorrer do processo, não pleiteia por uma prisão preventiva. Então, aquele momento não está se analisando na audiência de custódia o mérito. O que é o mérito para a população entender melhor? Se ocorreu um furto, se ocorreu um roubo, se ocorreu um crime de tráfico de drogas, não vai analisar a materialidade em si, mas somente o flagrante delito, como ocorreu aquela prisão, em relação à sua legalidade firme e à sua ilegalidade. Então vai analisar o procedimento feito inicialmente na rua e na delegacia, né? Então, desde a condução, por exemplo, da Polícia Militar, do flagranteado à delegacia e, em seguida, da conduta ali procedimental na delegacia, conduzida pelo delegado de polícia, né? Até chegar à audiência de custódia. Seria assim? É exatamente isso, doutor Pietro. O senhor está corretíssimo. E deve salientar também que antes mesmo de ser implementada a audiência de custódia no Brasil, que daqui a pouco eu falo, doutor, já existiam instrumentos processuais que, vamos supor, eram um substituto da audiência de custódia. Por exemplo, doutor, se ocorresse uma ilegalidade na prisão, o defensor público ou advogado da parte ingressaria com um pedido de relaxamento de prisão e seria concedida a liberdade, caso fosse legal ou ilegal. Nem por isso a sociedade criticou ou criticava os pedidos de relaxamento de prisão que está no nosso Código de Processo Penal. Se não comportasse a legalidade ou ilegalidade da prisão, o defensor público poderia, ou o advogado constituído, poderia ingressar com pedido de liberdade provisória com ou sem fiança, que muitas das vezes era catado ou não. Nem por isso esse instrumento processual era criticado. No entanto, após ser implementada a audiência de custódia no Brasil, ocorreu um posicionamento negativo em relação a achar que a audiência de custódia é uma audiência de impunidade. A audiência de custódia é uma audiência para soltar bandido, que não se faz a lei. Não, a sociedade está equivocada e precisa, doutor Pietro, a sociedade tomar o conhecimento o que de fato é a audiência de custódia. Em Mossoró, como se encontra aí a audiência de custódia? Está sendo feita? Como é que está o índice aí de solução, enfim? Realmente a audiência de custódia tem uns 3 meses mais ou menos, está sendo realizada aqui em Mossoró, na terceira vara criminal, pelo magistrado doutor Cláudio Mendes Júnior. Inclusive, doutor Pietro, doutor Cláudio Mendes Júnior, um grande abraço, doutor Cláudio Mendes, ele é o coautor também do livro Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. É um livro que é o primeiro livro do Brasil a tratar da aplicabilidade da audiência de custódia. Então, no livro consta a experiência de magistrados, promotor de justiça, delegado da Polícia Civil, diretor da cadeia pública, Manuel Onofre de Souza, o advogado constitucionalista, doutor Paulo Lopes Saravia, e o promotor de justiça, Ítalo Moreira Martins. Então nós temos Cláudio Mendes, Henrique Baltazar, Ítalo Moreira, José Vieira, José Fernandes e Paulo Lopes Saravia. Então você resolveu pegar a opinião tanto de um delegado de polícia, quanto de um promotor de justiça, quanto de um advogado, quanto de um professor, doutor, pós-doutor, né, como é o doutor Paulo Lopo, para fazer um livro bem democrático, na verdade. Contando com a vasta experiência profissional de todos eles, e aí cada um deles opinou do seu posicionamento, da sua experiência na magistratura, na promotoria, na delegacia da Polícia Civil, dentro da obra Audiência de Custódia, sobre o tema Audiência de Custódia. Isso para facilitar a sociedade o seu entendimento. A falta, atualmente, né, a falta da audiência de custódia, ela pode acarretar a nulidade de um processo criminal?
Sim, sim. Nós tivemos aqui um caso específico, um habeas corpus, no estado do Ceará, onde o STJ, quando chegou esse habeas corpus no STJ, determinou a nulidade do processo, inclusive pleiteando o alvará de soltura, onde o Superior Tribunal de Justiça percebeu irregularidades desde o momento do flagrante delito. Então precisou chegar no STJ, onde foi expedido o alvará de soltura por meio desse habeas corpus do Estado do Ceará e ainda fazendo a comunicação ao Conselho Nacional de Justiça pela postura do magistrado. A verdade, doutor Pietro, que o Conselho Nacional de Justiça está determinando, através de todos os presidentes dos tribunais de justiça do Brasil, né, que implementem a audiência de custódia em todos os municípios. Que ainda... É isso que eu ia perguntar. E no interior aqui, por exemplo, aqui em Pau dos Ferros, Apudi, Areia Branca, quando tem ali um flagrante delito, né, que todo dia tem, na verdade, como é que é feito esse procedimento? Doutor Pietro, eu vou responder essa pergunta, mas para que a sociedade tenha uma ideia, desde o ano de 1992, que o Brasil era para ter implementado a audiência de custódia, e não fez. Desde o ano 1992, que foi um acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, do seu artigo 7.5. Então, vinha descumprindo. Na época, no ano de 2015, o ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente do Conselho Nacional de Justiça, determinou que aplicasse em todos os tribunais do Brasil. No entanto, somente as capitais, doutor Pietro. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, respondendo aqui a pergunta do amigo, passaram-se de 2015 a 2019 somente Natal. Mossoró agora que está tendo audiência custódia. Pretéritos aí, como é que fica? Todos os trâmites normais, os presos provisórios ficam à disposição do judiciário, onde no estado do Rio Grande do Norte, posso afirmar, possui mais de 55% composto de preso provisório. Sim, é um dado bem atual e bem alarmante, né? Como eu falei no início do programa, né, a população carcerária atual já chega aí a mais de 800 mil presos, né? Da qual cerca de, que esse dado fica variando um pouco, mas cerca de 41,5% são de presos provisórios. Ou seja, a população carcerária ela é maior do que certas populações de cidades brasileiras. Né? É verdade. E detalhe, doutor Pietro, nós éramos a quarta maior população carcerária do mundo, hoje nós somos terceiro, nós estamos perdendo para os Estados Unidos e China. Então, nossa população carcerária é muito grande. No entanto, existem opiniões divergentes, como do promotor Ítalo Moreira Martins, um grande abraço, doutor Ítalo, que ele diz que se prende pouco. Então, é interessante determinado posicionamento dessas autoridades para que leve ao conhecimento e um debate mais acirrado a respeito da audiência de custódia e a sua aplicabilidade. Entendi. Na prática, doutor, ali para o nosso telespectador entender. Na prática, o cara foi preso lá pela Polícia Militar, foi levado para a delegacia, né? E aí o senhor falou que tem, de forma imediata ou 24 horas, ele vai para o fórum, né? É feito aqui no nosso fórum? É feito aqui. Como se dá o procedimento na prática mesmo, assim? Hoje, na cidade de Mossoró, as audiências custódias estão sendo realizadas de segunda a sexta. Não estão sendo realizadas no sábado e no domingo. Na prática, foi feito um acordo com a Secretaria dos Agentes Penitenciários que ficassem responsáveis pelos presos em flagrante delito. Eles são encaminhados para a cadeia pública, Manuel Onofre de Souza. Então sai direto da delegacia. Para a cadeia pública. Lá possui 2 celas separadas do pavilhão, onde vão ficar somente os presos em flagrante delito. Ali, a JEP, os agentes penitenciários, isso, perfeito. Eles vão, no momento que ser comunicado o juiz, eles serão encaminhados ao fórum aqui de Mossoró e serão apresentados ao magistrado na 3ª Vara Criminal, usando toda a estrutura que já se possui aqui o nosso fórum da cidade de Mossoró. Entendi. O senhor falou a respeito desse HC, né, que chegou ao STJ. Sim. E o processo todo foi meio que anulado, né? Então aí você vê
o quanto de dinheiro público foi investido, né, em um processo, né, o pagamento de servidores públicos, de energia, de demanda judicial, enfim, que é altíssima, e no final o processo veio a ser anulado pela falta de uma audiência de custódia. Então, a importância dessa sistemática até na economia processual, já que o nosso judiciário ele está um pouco ali abarrotado de processos, né? E muitas vezes são meros aborrecimentos jurídicos, né? Doutor Pietro, o senhor está certo e tem mais do que essa ideologia que o senhor aqui apresentou. Não é tão somente a questão da economia processual. A audiência de custódia, ela valoriza o princípio da dignidade da pessoa humana, onde, naquele momento, o magistrado vai ter a oportunidade e o flagranteado também. O primeiro contato físico, é o primeiro momento, antes mesmo de iniciar toda uma ação penal. Como é que ocorre hoje, doutor Pietro? Essa resposta o senhor vai repassar no próximo bloco. A gente volta já com o programa Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Ponha em seus aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre os cidadãos e seus direitos. Hoje, conversando com o Dr. Cristiano Ângelo, ele que escreveu um livro, né, bem polêmico e atual, relacionado à audiência de custódia. Estávamos falando sobre alguns fatores que podem ser de forma benéfica, digamos assim, para o judiciário, como a economia processual, em virtude do fazimento, digamos assim, da audiência de custódia, né? E aí o senhor estava implementando a sua resposta, eu tive que interromper, mas vamos dar continuidade. Pois bem, doutor Pietro, fora a questão, vou entrar no dado específico da economia processual, fora essa questão,
a audiência de custódia, ela valoriza o princípio da dignidade da pessoa humana. O processo, ele deixa de ser aquela questão técnica, burocrática, estatal, e começa a ter mais uma humanização. É olho no olho, né? Olho no olho, o calor. Começa a perceber de fato se o que o magistrado está recebendo, porque o magistrado, ele sabe quando está se dizendo a verdade, ele sabe porque ele vive disso. Ele é um interrogatório nato. Da mesma forma como o promotor de justiça, ele sabe. O delegado, ele participa da... Não, o delegado não participa, os agentes da operação, polícia militar, não participam. Então, é somente o flagranteado, os servidores, logicamente, o magistrado, o promotor e o defensor público naquele momento. Lembrando ao senhor e à senhora que está assistindo, vai analisar a legalidade ou a ilegalidade. Não é o fato em si. Se o flagrante ele foi legal ou não, se ocorreu tortura, se foi um flagrante preparado, se foi um flagrante forjado, se o que está se dizendo condiz com a verdade, se realmente possui indícios de qualquer irregularidade ou não. É tanto que, se não ocorrer nenhuma ilegalidade no flagrante delito, vai permanecer preso, continua preso. Deixa eu fazer uma indagação. Pois não. Há a possibilidade da audiência de custódia com menor de idade, né? Eu falo isso porque é muito comum, né? No linguajar policial, a gente que advoga na área criminal, a gente vê que eles dizem assim, eu vou assumir a bronca, né? Vou assumir a bronca. Então, acontece muitas vezes do menor infrator, ele meio que assumir aquele fato, mesmo sem ele estar tendo participado efetivamente do fato, né? E eu acredito que no tete-a-tete ali com o magistrado, com o promotor, é mais fácil de identificar. Já o menor infrator, ele, no momento que ele está apreendido, né, no dia seguinte ou até no mesmo dia, ele é apresentado já imediatamente ao promotor de justiça. Então, o promotor de justiça, ele ali vai definir se vai permanecer apreendido durante os 45 dias ou não, se vai conduzir aqui a liberdade dele, né? Então, nesse caso, ele não vai passar pelo crivo da audiência de custódia juntamente é uma com os audiência demais. parecida, porém é feita com o promotor de justiça, né? Exatamente. Então, o senhor estava falando, continue, da dignidade da pessoa humana. Na questão processual, mensalmente, com a implementação e aplicabilidade da audiência de custódia, pode economizar 360 milhões mensal ou 4 bilhões e 800 milhões de reais anual. É um valor significativo, já que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte 57% de presos provisórios. É um valor significativo porque cada preso provisório desse que consta hoje na presença da cadeia pública chega a custar para o estado, para o nosso cofre público, que o senhor e a senhora que está pagando, quase 4 mil reais. 4 mil por mês, por dia? 4 mil por mês. 4 mil por mês por cada preso provisório. Nós temos hoje, doutor Pietro, um sistema falido. O sistema prisional do Brasil é um sistema falido. É um sistema que ele não tem estrutura. É o que os grandes juristas dizem que é um verdadeiro calabouço humano. Nós voltamos numa época porque o Estado ele não dá as condições necessárias para isso. O STF fala de um estado de coisas inconstitucionais, não é isso? Estado de coisas inconstitucionais, exatamente. E assim, como eu falei no início do programa, né? O STF já tem decidido que essas omissões legislativas, omissões do sistema prisional, é algo de responsabilidade tanto do Poder Legislativo, Executivo, como do Judiciário, não é isso? É desse jeito. E outra, saiu uma pesquisa pela Agência Nacional de Magistrados que a pesquisa é quem somos e os magistrados que queremos. Foi uma pesquisa onde foram entrevistados 4 mil magistrados no Brasil. Desses 4 mil magistrados no Brasil, doutor Pietro, para que o amigo tenha uma ideia, 49,8% dos magistrados do Brasil, né, não está falando de A e B, no Brasil, são contra a audiência de custódia. Quase a metade, quase 2 mil magistrados nessa pesquisa, os magistrados que queremos, 2 mil praticamente contra, alegando a inconstitucionalidade, alegando a falta de estrutura. O Estado, doutor Pietro, não pode definir a falta de estrutura, o magistrado. O magistrado, ele não pode, olha, nós não temos estrutura. Usa a estrutura que se tem no Estado para realizar as audiências de custódia. Não pode, é o flagranteado padecer
sob a justificativa que o Estado não tem condições, e ficar como preso provisório pela burocratização. Nós temos casos, dentro do processo penal, onde aquele réu, que já foi denunciado, né, aquele acusado, que está nos trâmites, está com mais de um ano, sem ser entrevistado, sem sequer interrogado pelo juiz, cumprindo em regime fechado. Nesse caso aí, qual seria a atitude da defesa, digamos assim? Dependendo do tipo penal, quando você chega a passar um ano sem ser interrogado, sem ser apresentado, vamos assim, pelo juiz, geralmente a defesa faz um pedido de excesso de prazo, que normalmente é negado porque diz que está na condição normal, está sendo conduzido normal, o prazo é razoável pela complexidade, ou por isso ou aquilo. Então sempre há uma justificativa negando aquele excesso de prazo e estendendo o mandado de prisão para um ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, até mais do que isso. Nós temos casos aqui em Mossoró, no júri popular, que são sentenciados pelo Conselho de Sentença, vamos dizer, pelo homicídio privilegiado, 6 anos. E desses 6 anos, eles já estão mais ou menos 1 ano, 2, 3 em regime fechado. Quando são sentenciados a 6 anos, que é um crime simples, homicídio privilegiado, crime simples, não é crime equiparado a hediondo, o que acontece? Era para ser de semiaberto e já sai de lá do fórum para casa, ou com a tornozeleira eletrônica, porque hoje na nossa cidade, como não tem, aspas, regime semiaberto, hoje está sendo aplicado a tornozeleira eletrônica. Então toda a condenação até 8 anos, você recebe a tornozeleira eletrônica, seja assalto, seja tráfico, no caso homicídio. Com relação aos crimes, né? Quais são os crimes, ou são todos, que podem passar pela audiência de custódia? Tem um crivo relacionado ao tipo penal? O tipo penal seria ao crime que foi cometido? Ou é qualquer crime cometido que pode passar? E eu queria também que o senhor respondesse relacionado qual o índice de, entre aspas, soltura aí, é mais em furto, é mais em roubo, em tráfico, enfim? Boa pergunta, doutor Pietro, relevante. Em relação à questão pelos tipos penais, todos os tipos penais, eles são passados pela audiência custódia. Estou deixando claro para a população, tipo penal é o tipo do crime, né? Tipo do crime. Qual foi o crime cometido? Roubo, furto, estelionato, todos eles, tráfico de drogas. Em relação aos tipos penais que, a nível nacional, que os magistrados estão entendendo, quem bate o recorde na decretação da prisão preventiva é roubo. Por incrível que pareça, muito mais do que o crime de tráfico. Pelo fato da grave ameaça, seria? Sim, talvez até pela questão de comoção social, né, pela força que se tem. Porque, em minha opinião, a minha humilde opinião, o crime de homicídio, crime de roubo é crime contra o patrimônio. Não estou falando crime de latrocínio, que tem roubo como tem consequência a morte no artigo 157, parágrafo 3º. Está se falando um crime de latrocínio. Mas o crime de homicídio é um crime contra a vida. Um crime contra a vida. O crime de roubo é contra um patrimônio, um celular, uma bolsa, um carro, patrimônio. No entanto, a decretação da preventiva, o crime de roubo, é maior do que o do homicídio. Então, existe essa discrepância em relação ao não entendimento da aplicabilidade da audiência de custódia nas audiências, pelos tipos penais. Estelionato, baixo. Furto, tráfico, menor do que o roubo. Então, o roubo hoje, ele é o recordista. Então, no tráfico também acontece do preso ser liberado também? Com toda certeza. Com toda certeza, já tivemos casos no Rio Grande do Norte com apreensões volumosas, né, na cidade de Natal, e que o juiz, deparou de uma ilegalidade, ele concedeu alvará. E quando esse processo, o inquérito chegou na vara criminal específica, o juiz da vara criminal específica decretou a preventiva, ou seja, eles foram soltos. Depois, em 2 dias seguidos, os delegados de polícia foram e fizeram o cumprimento do mandado de prisão e eles foram presos novamente pelo juiz específico da vara criminal. E com relação a Maria da Penha, tem essa estatística também?
de audiência de custódia? Ou não? Não. Com relação a Maria da Penha, não. Não tem essa estatística em relação à questão da audiência de custódia. Tranquilo. No geral, doutor, como é que o senhor analisa o Brasil, né? Que a gente está falando aqui local, na terceira vara, o doutor Cláudio Mendes, alguns crimes, mas no geral, a gente sabe que o Brasil é muito grande, temos muitos municípios pequenos, né? Enfim, com delegados que abrangem aí 10, 15 cidades, enfim, com a Polícia Civil um pouco sem estrutura em alguns locais, a Polícia Militar também, até o próprio Judiciário, né? Lá em Belém, eu estive lá e lá, lá nem PJE ainda tem todas as comarcas, então muitos processos físicos. Alguns juízes, para se direcionar a sua comarca, tem que ir de barco ainda. Então, num panorama Brasil, panorama nacional, como é que o senhor avalia? Olha, doutor Pietro, o cidadão, eu falo cidadão, a população geral, ela não pode suportar a falta de estrutura do Estado. Se um delegado de polícia assume 9 municípios, vamos aqui do Rio Grande do Norte, que eu vou... Eu não me sinto à vontade em dizer o nome do colega delegado, né, amigo meu, mas ele assume 9 delegacias de polícia aqui no Rio Grande do Norte. O cidadão, ele não pode, porque não tem 9 delegados, aquele delegado assume 9, ele não tem estrutura para compor, e essa estrutura, essa questão da falta de humanidade, transportar para o cidadão. Não. Se, porventura, em todo o Brasil, não aplica a audiência de custódia, deu a prisão provisória, a prisão domiciliar, desculpem, a prisão domiciliar por via de tornozeleira eletrônica. Existem soluções. Se o Estado não tem condições de lhe assistir, lhe interrogar, você passar 1 ano, 2 anos, esperando 3 anos, até mais, esperando seu processo ser julgado, prisão domiciliar. Se o condenado ele tem o direito à tornozeleira eletrônica, a estar solto, por que não um cidadão, pelo princípio da presunção de inocência, ele não pode cumprir, não está se dizendo impunidade, está se dizendo ele ficar preso na sua residência, na prisão domiciliar, com a tornozeleira eletrônica. O Estado está monitorando, vai desafogar o sistema, vai evitar aglomeração, né, aqueles soldados, futuros soldados para as facções criminosas, que a nossa sociedade, nosso sistema prisional hoje é dividido por facções criminosas, e é uma mão de obra considerável. Então, aquele preso provisório, 57% de preso provisório no Rio Grande do Norte, ficava em casa. Porque quando esse preso chega no presídio, ele já vai ter que ser ali meio que classificado, né? Vai ter que ou pelo bairro, ou se realmente ele dá ou para uma facção A, ou uma facção criminosa B. Então ele vai ter que escolher. Não existe um sistema prisional neutro. Olha, eu sou de qual facção? Não pertenço a nenhuma facção. Não. O senhor mora em que bairro? Eu moro em bairro tal. Vai lá, vê qual é o bairro que é dominado por aquela facção, coloca ele no pavilhão da facção que o bairro dele tem aquele assédio, né? Então ele não tem alternativa. Rapaz, não sou nenhuma facção. Coloca num pavilhão separado. Olha, bota esses daqui, são pessoas que não possuem facção, que não querem facção. Esse aqui é da facção A e esse aqui é da facção B. Não existe isso no sistema prisional brasileiro. Então, fazendo um raciocínio sistemático, né? Quando o preso provisório entra no presídio, né, no sistema penitenciário, no final, quem vai ser prejudicado é a população. Certamente. Porque ele, mesmo sem ser, digamos assim, um bandido mesmo, ele cometeu ali um crime de furto ou uma lei seca da vida e está lá no presídio, não tem como pagar uma fiança. Então ele vai ter contato com outras pessoas e, de certa forma, quando ele sair, ele vai estar ali. Possa ser que ele prejudique de alguma forma a população, né? Possa ser não. Termina prejudicando porque ele é obrigado. Ele é obrigado a fazer parte da facção criminosa. Ele é obrigado, quando ele sair, ele cumprir as regras ou as ordens que está sendo emanada da facção criminosa. Por quê? Se ele não cumprir, doutor Pietro, ele morre. Se ele não cumprir, doutor Pietro, a família dele morre. Então, é uma situação muito delicada. Hoje, prova isso é que o Estado perdeu o poder e hoje se tem um Estado paralelo. O Estado, nosso Estado, democrático de direito, ele não admite. Mas existe um Estado paralelo dentro do sistema prisional, onde tem o quê? 800 mil homens. Esses 800 mil homens, eles comandam o Brasil.
determinam regras, inclusive no Estado de São Paulo, determinaram regras, fazendo acordo com os políticos. Rapaz, vamos parar para poder cessar e ter uma paz social, onde a sociedade ela ficou prejudicada. A conversa está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar, né, com essa bela obra aqui, Audiência de Custódia e sua aplicabilidade, do colega Dr. Cristiano Ângelo Alves Silva, né, que é o primeiro livro sobre o tema, né? Primeiro livro do Brasil Sobre a aplicabilidade da audiência de custódia. Em 2015 tinha alguns livros, mas não tratavam de dados estatísticos de todos os tribunais do Brasil, que o livro traz dados estatísticos de quantos mandados de prisão, pelos tipos penais, se é benéfico, se é maléfico para a sociedade, enfim. Ele tem um composto... Com a opinião de vários outros coautores, isso. Então a gente agradece a participação. Muito obrigado, doutor Pietro. Obrigado ao senhor, a senhora em casa. Quem é beneficiário da população que fica mais informada. Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconve? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o programa Cidadania, agora no último bloco, né? Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos. Conversamos nos blocos anteriores com o Dr. Cristiano Ângelo acerca do tema Audiência de Custódia. E agora, para finalizar o programa, iremos para o quadro Em Pauta. Em Pauta com ele, Dr. Herval Sampaio Júnior, juiz de direito, que vai esclarecer dúvidas da população e tirar dúvida e trazer a informação de forma simples, objetiva e esclarecedora para você que nos assiste. Então, agora vocês ficam com o Dr. Herval Sampaio Júnior no quadro Em Pauta. Amigos e amigas que acompanham Cidadania, não é? Mais uma participação nossa no programa, no quadro Em Pauta, não é? Com o Herval Sampaio Júnior. A gente aqui, infelizmente, está um pouco ausente, muitos afazeres, mas a gente está aqui batendo papo com vocês. E eu venho trazer um assunto que eu reputo importantíssimo hoje, que está ligado, inclusive, com um tema que eu penso que vocês têm visto muito na mídia e que tem uma relação muito importante e preocupante para a sociedade brasileira de um modo geral. Vou fazer uma relação aqui com o que eu chamo de não a demonização geral, vocês vão entender, e a relação com esse famigerado projeto de lei do abuso de autoridade. Explico. Eu nunca concordei, modéstia à parte, tenho coerência com essa demonização ou satanização da classe política. Tá? Eu sempre disse que a classe política, evidentemente, que tem problemas que a gente reputa que
tanto no poder legislativo quanto no poder executivo, a gente encontra pessoas descomprometidas com a arte de servir ao bem comum do povo e, evidentemente, como descumprir a própria lei, tem que haver a devida punição. Mas isso não significa dizer que as pessoas que estão dentro da classe política, necessariamente, os políticos todos sejam, evidentemente, maus políticos ou políticos desonestos. Isso, evidentemente, esse discurso de demonização é um discurso ruim. Por quê? Porque vai misturar as pessoas de bem com os verdadeiros bandidos que existem. E dentro da discussão do abuso de autoridade, que de modo muito claro, infelizmente, deturpando-se desse sentido, a classe política fazendo revide desnecessário, no meu entender, e na realidade, algo inimaginável de querer se vingar, inclusive se utilizando do devido processo legislativo, da atribuição normal que tem o Ministério Público, o Judiciário e as demais autoridades que combatem a criminalidade, vem agora esse projeto de lei que, na prática, nós vamos agora também demonizar as autoridades, no sentido amplo do termo, do Judiciário. Por quê? Porque da forma que ele está colocado, com a abertura do texto normativo lá, inclusive na contramão, eu diria, científica do próprio direito penal, que demanda para que haja crime, a devida tipificação, você vai o quê? Trazer, na prática, um temor reverencial, um medo natural do cumprimento do mistério normal, do trabalho normal do juiz, ao ponto, inclusive, dele ter medo de fazer o trabalho normal. O direito penal, inclusive, na linguagem, né, a expressão muito boa de um colega, né, o professor Walter Nunes, colega juiz federal, criar um direito penal esquizofrênico. Uma situação realmente preocupante. Então não se pode querer revidar, com todo o respeito que eu tenho ao legislativo e ao executivo, nessa demonização que eu nunca concordei da classe política, fazendo revide com as autoridades do judiciário, de querer também demonizar o judiciário. Quem vai perder com tudo isso é a sociedade. Mas aí você pode me perguntar, mas doutor Erval, não existe por parte de algumas autoridades que combatem a criminalidade alguns exageros? Existem. Eu realmente confesso para você que existe. Eu tenho essa experiência que infelizmente acontece. Agora, como é que nós vamos resolver esse exagero? Tem dois modos. O mais comum, inclusive, porque nós já temos leis que tratam, inclusive, desse abuso de autoridade, tem uma lei desde 64, que tem até mesmo expressões abertas, não deveria ser dessa maneira. Nós temos essa lei aí. Essa situação deveria ser trazida em concreto, em específico, quando a gente identifica transgressores da lei, quer seja juízes, quer seja membros do Ministério Público, que transgridam, que abusem do direito, que abusem da autoridade, em concreto, em específico. Aí sim, se punir, como inclusive eu defendo a punição de eventuais políticos. Ou então, outra maneira, vamos criar uma lei, evidentemente, tipificando de modo mais específico, objetivo, como o direito penal no mundo inteiro exige, com situações concretas, individualizadas, e não com expressões abertas, gerais, amplas, que permitam interpretações subjetivas. Aí vai ficar o quê? Uma ampla e restrita demonização de todas as classes, e quem perde com isso é a sociedade. E quem vai ganhar ao final, me perdoe a sinceridade, é a bandidagem. Então me preocupa demais essa situação. A gente com certeza vai também voltar com assuntos correlatos, né, a essa situação. Valeu, pessoal.
Já estamos de volta com o programa Cidadania, o programa para o cidadão e seus direitos. Aí vocês tiveram um grande assunto aí, esclarecedor, pelo nosso amigo Dr. Erval Sampaio Júnior. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de todos por permitir que eu possa invadir aí a sua residência, a sua casa, para trazer informações relevantes. Hoje tivemos muita informação bacana, falamos sobre audiência de custódia e no próximo programa a gente volta com mais outro tema relevante para você, tá bom? Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos.